Estamos começando mais um programa Dr. Chef, dentro daquele raciocínio que nós tivemos a semana passada, de que algumas pessoas pediram que eu desse dicas de como poder receber os seus amigos em casa. Então eu vou fazer mais uma vez uma apresentação de como se você fizesse uma reunião na sua casa. Então você vai fazer um aperitivo dessa vez, aí nós vamos fazer uma entrada, aí vai ter um prato principal e uma sobremesa. Tudo rápido, a gente vai aprender em cada bloco uma dessas etapas para que você possa receber. Parece difícil, nossa, um aperitivo, uma salada, um prato principal, parece tudo muito complicado, mas não, é fácil, você consegue fazer passo a passo, olhando direitinho as receitas, você consegue fazer. Então nós vamos começar com o nosso aperitivo. Então na sua recepção, seus amigos, você faça esse aperitivo, que ele é super saboroso, ele é muito fácil de ser feito, você praticamente não tem trabalho, e sirva só ele. Você pode acrescentar outros sabores a ele, mas esse aperitivo só sirva ele com as bebidas, os seus amigos conversando, enquanto ainda o jantar não sai, Então eu vou fazer para vocês de aperitivo, é um palito de parmesão, ele é feito com massa folhada, é uma coisa muito fácil de ser feita. Então preste atenção, anote os ingredientes aí agora, que nós vamos voltar na sequência para fazer esse palito de parmesão. É um aperitivo muito legal e muito fácil. Aperitivo palito de parmesão. Uma massa folhada pronta, uma gema de ovo, parmesão ralado, pimenta do reino e sal a gosto. Anotado agora os ingredientes, então nós vamos a esse feitio desse palito. Então essa massa folhada você pode fazer, é muito trabalhoso você fazer manualmente uma massa folhada. Então existe massas folhadas prontas que você compra nos supermercados, que ela é só trabalhar com ela. Então aqui nós temos uma massa folhada, nós vamos tirar o plástico que envolve, A gente enfarinha um pouquinho a tábua, a mesa, aí tiro aqui a nossa massa folhada, coloco aqui, enfarinho um pouco. Então para eu trabalhar, vou trabalhar com metade da massa primeiro, então é super fácil. Então eu vou cortar nossa massa ao meio, tá? Eu reservo a outra metade, tá? Eu venho com um rolo, de macarrão, e eu venho abrindo essa massa. Então você não pode abrir muito fino, porque senão a experiência ele quebra muito fácil esse palito, e aí fica muito difícil de você conseguir um bom resultado, uma boa apresentação. Então você trabalha com a massa, vai abrindo devagar, a massa, vira ela, tá certo? Até uma espessura mais ou menos de uns 5 milímetros. Isso. Bom, chegamos aqui na espessura que nós queremos trabalhar, tá? Então eu venho aqui e faço o seguinte, eu coloco, tá? Eu tenho uma gema na nossa receita, então para eu poder passar ali, eu tenho que acrescentar uma gema para uma colher de água. Então eu acrescento uma colher de água nessa gema, aí eu promovo a mistura dela, tá? Então preste atenção, bem misturadinha. Tá? E a primeira coisa que eu faço vai ser passar essa gema nessa massa folhada. Passe generosamente, não deixe de passar em todos os lugares. É isso. Você pode fazer esse palito de qualquer outro sabor, Nós vamos dar a dica de parmesão, mas você pode, para a sua reunião, fazer com qualquer outro tipo de ingrediente. Então nós vamos dizendo, você pode colocar salsinha, picadinha, bem picadinha você pode colocar. Então aqui, passei a gema, agora eu venho com o parmesão, eu coloco o parmesão por toda a superfície, tá? Bem generoso. Espalha bem, para você cobrir toda a gema, não deixa nenhum ponto com gema aparecendo, para que ela não fique grudando. Atenção. Isso, tá? Comprima com a mão. Isso, tire toda a umidade das gemas, isso. Vamos lá. Isso. Pronto, está bem coberto aqui de parmesão, tá? Eu, para finalizar, coloco pimenta do reino.
A quantidade é você que manda, eu gosto bastante, eu acho que fica bem saboroso. E como é um petisco, você tem que fazer o quê? Colocar sal, né? Para que as pessoas tomem um pouquinho mais de cerveja, seja lá o que for, mas não tanto, né? Senão você exagera. Mas coloque um pouquinho de sal, né, nesses ingredientes. Aí o segredo disso daqui, para que ele dê, você apertar de novo, ó. Então não está grudando em nenhum ponto. Se tiver algum lado grudando, você coloca mais parmesão, tá? Pronto. Feito isso, nós vamos promover agora o corte desses palitos. Então eu pego o cortador de pizza, um cortador de pastel, o que você tiver, e você corta ele, tá? Em formatos retos, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm de espessura, tá? Faça vários cortes. Até agora é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo. Isso, já tá bom. Fizemos alguns cortes. Aí você pode ter uma forma untada com manteiga e farinha de trigo, ou então papel vegetal. Eu gosto muito do papel vegetal porque é fácil de a gente poder trabalhar. Então eu pego um desses palitos que eu cortei, ó, preste atenção que esse é o formato, tá certo? Ó, aqui é o formato, então eu vou enrolar esse palito algumas vezes, pronto, tá? Ele está enrolado, e aí eu vou colocá-lo aqui nessa assadeira. Isso. Aí eu faço a mesma coisa com o outro palito, tá? Ó, eu retiro daqui. Repare que como eu apertei com a mão, né, o parmesão não cai. Aí eu enrolo ele novamente, pronto, já está e vou fazendo isso com todos os palitos até eu terminar. Isso, né? A massa não está muito fina, não pode ficar muito fina, tá? E vou colocando aqui na minha assadeira, um ao lado do outro, até você terminar toda a sua massa. Então vamos lá, tá? Corta-se mais. Isso. Até agora tudo muito fácil, tá? Se você quiser fazer de salsa, então você passa a gema, aí você espalha a salsa bem picadinha, mas bem picadinha, com o dorso de uma colher assim, você pega, espalha, aí coloca parmesão para poder tirar a umidade e aí para poder ficar fácil para você cortar e torcer. Então sempre o parmesão vai em tudo. Você quer fazer ele mais picante, você pode colocar um queijo gorgonzola, aí você põe parmesão ralado por cima, então você pode fazer de vários sabores. De repente essa reunião você pode colocar uns 3, 4 sabores de palito, né, e eles bastante temperadinhos assim, vai muito bem até a hora do jantar, tá? Então a gente pega aqui de novo, né, o palito vai torcendo ele, tá, para que ele tenha essa forma de torcida e coloca na assadeira. E assim vamos até nós terminarmos a nossa massa. Isso, torceu, traz aqui na forma. Bom, terminando de ajeitar aqui eles na forma, um ao lado do outro, nada muito próximo, né? Reparem aqui, né? Então agora nós vamos colocar a forno aquecido a 180 graus, né? Tá falando tudo é 180 graus, é verdade. Eu acho que é a temperatura certa para para assar qualquer tipo de alimento. Então aqui vai em torno de 10, no máximo 15 minutos. Você preste atenção, fica toda hora olhando, porque se ele passar, daí não fica com gosto agradável. Então nós vamos colocá-lo agora no forno, tá? Aquecido já. Bom, passado aqui no meu forninho em torno de mais ou menos uns 12 minutos, né, nós já estamos com ele pronto, eu desliguei o forno, agora eu vou tirar. Repare que ele fica bem moreninho, né, é um palitinho, nós temos que, para mexer com ele, para poder
tirá-lo desse papel ou da forma untada, você tem que esperar um pouco, ele dar uma leve esfriada, né, ele parar de fazer o barulhinho de que está assando, porque daí ele endurece. Se você for retirá-lo agora, ele vai se quebrar. Então eu vou deixar aqui de lado, tá? Aí depois nós já mostramos como é que nós fazemos para poder tirar. É simples, é só pegar ele desprende muito fácil, e aí é só comer, que é uma coisa extremamente complicada, é comer essas delícias que a gente faz aqui, tá bom? Então aqui eu vou fazer a retirada dos palitos, tá? É só passar uma faca bem devagar, ele já está mais frio, né? Está morno, vamos dizer a verdade. Então, aí você retira ele, né? Ó, sai o palito normalmente, e aí você vai tirando um a um, ele desprende muito fácil, aqui, tá? Se você fizer com ele muito quente, ele vai quebrar, porque ele não seca. Então a hora você percebe que a hora que ele vai esfriando, ele vai ficando mais durinho, mais crocante. Aí fica mais fácil de você poder remover. Aqui está, estou retirando os palitos. Aqui estou terminando de retirar aqui os palitos, eles já estão soltos, você coloca ali. O interessante é servi-los frios. Então, anote os ingredientes novamente, de como é fácil fazer esse palito, né? Vocês perceberam que em 5 minutos você pode fazer várias formas e vai assando, não tem problema nenhum, né? E aí anota de novo então os ingredientes e eu volto a fazer a parte mais difícil, que é experimentar. O cameraman está querendo comer, mas vai esperar um pouquinho, então anote novamente os ingredientes. Aperitivo palito de parmesão, uma massa folhada pronta, uma gema de ovo, parmesão ralado, pimenta do reino e sal a gosto. Anotado novamente os ingredientes, então vamos pegar aqui um palito, ele já está frio, né? Olha, né? Como é que é? É muito saboroso, é muito leve, salgadinho, tem o gosto do parmesão. E você tem que fazer, é muito simples. Massa folhada pronta você encontra no supermercado. Se você quiser fazer, tudo bem, mas é muito mais fácil. Então você usa a criatividade, coloca outros ingredientes, né? Mas não esqueça de colocar parmesão, qualquer outro, e apertar até que ele pare de ficar úmido, né? Para você poder cortar. Então ele fica bem crocante, olha o barulhinho. Bom. Eu ficaria comendo isso aqui a noite inteira, mas eu tenho que continuar, então eu vou ter que comer só esse. Muito bom. Dá vontade de tomar uma cerveja bem geladinha, é muito bom. Você pode fazer isso para os seus amigos, sirva só isso para eles, antes de acontecer o jantar. Não faça em grande quantidade, porque você tem que pensar que você vai ter o aperitivo, a entrada, o prato principal e a sobremesa. Então, a quantidade que você tem que fazer é imaginar que essas pessoas vão acumular tudo isso de comida a noite inteira. E mais a bebida. Então, você pode receber seus amigos, não precisa fazer uma grande quantidade, dependendo do número de amigos. É simples, você faz umas 2 formas dessa de parmesão, umas 2 de salsa, e aí você já consegue fazer um bom resultado. E aí é só dar cerveja, conversa, a hora que chegou na hora de servir a entrada, aí vai todo mundo para a mesa, continua a conversa, e aí vocês vão aprender a fazer o segundo prato. Né? Seus convidados já degustaram os palitinhos de parmesão, muito fácil de fazer, e nós decidimos dessa vez variar a entrada. Nós vamos fazer uma salada, tá frio, as pessoas não gostam de comer folhas no inverno. Isso é uma grande mentira, porque o negócio é o sabor. Se você coloca sabor bom em cima de uma folha, em cima de um legume, a pessoa vai comer estando frio ou não estando. Então, o segundo prato, que no caso aqui nós vamos fazer a entrada, ela é uma salada, chama salada Caesar, e o grande segredo desse prato é o molho. É um molho feito no liquidificador, ele tem o aspecto meio parecido de uma maionese, mas um sabor muito peculiar,
E você pode fazer ele com antecedência, deixa na geladeira e que você coloca na salada só na hora de servir. Então é super fácil também. Você deixa as suas folhas lavadas, que nós vamos usar aqui alface, deixa ela lavada e aí depois na hora de fazer, montar o prato para ir para a mesa, você só coloca o molho que já está pronto na geladeira. Os palitinhos você pode fazer com 2 dias de antecedência, o molho você pode fazer também com antecedência, não estraga, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Chama salada Caesar, anote aí agora os ingredientes e aí nós voltamos com o feitio de mais uma coisa simples e fácil. Você não tem motivo para não receber seus amigos na sua casa. Molho Caesar. 2 colheres de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 dente de alho pequeno, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de maionese, óleo de milho, o quanto para poder dar a consistência de uma maionese e sal e pimenta do reino a gosto. Você anotou os ingredientes? Beleza, vamos lá. É tudo muito fácil. Sempre na culinária nós temperamos no final. Isso é muito importante, é no final do feitio. Então nós vamos colocar todos os ingredientes. Nós vamos colocar aqui o vinagre, são 2 colheres de vinagre, tá? Eu estou pegando aqui. Isso, no liquidificador. Aí nós vamos colocar 1 colher de limão, tá? De suco de limão. Eu não consigo pegar inteira, mas é um pouquinho. Isso. 1 colher de mostarda. Essa é mostarda de ketchup mesmo, amarela. Então 1 colher bem cheia de mostarda. Isso. Então a salada chama salada Caesar, né? César. Porque o molho é o molho César. E aí nós colocamos as 4 colheres de maionese, a que você tiver em casa, light, sem ser light. Não pode ser com limão, porque já vai, né, a maionese com limão, então são 4 colheres. Já está aqui previamente feito a medida, é só eu despejar. Isso. 1 dente de alho, tá? Você coloca tudo isso no liquidificador e dá uma ligada. Atenção. Então aqui começa o processo de feitio. Eu falei que é parecido com uma maionese, por quê? Porque os ingredientes já estão começando a misturar e nós vamos devagar acrescentar o óleo de milho. Eu não coloquei a quantidade, porque como nós vamos acrescentar devagar, então até ele conseguir com esse molho uma consistência cremosa, parecido mesmo com uma maionese, tá? Então nós vamos aqui com o liquidificador ligado. Vamos acrescentando. Aos poucos. Nós damos uma mexida aqui nos ingredientes. Isso. Continuamos a bater, acrescentando, né, mais óleo até conseguir a consistência. Então vamos ligar. Opa!
terminamos aqui, coloquei mais ou menos em torno de uma xícara de óleo, né, de milho bem devagarzinho, já chegou na consistência que eu quero. Então agora eu vou passar para o recipiente, que eu vou manter na geladeira até na hora de colocar na minha salada. Então eu vou tirar aqui, isso, e vou colocar, né, dentro de um recipiente que eu possa estar usando para colocar depois na... Eu vou colocar pimenta do reino, e o sal que ficou faltando, e vou misturar os ingredientes. Perfeito. Então o que nós temos que fazer? Esse molho ele está guardado, então eu falei, você pega a folha de alface, você rasga ela em tamanhos menores e vai colocando dentro de um recipiente, tá? Você pode usar qualquer outra folha, né? Eu acho que a alface, ela é o que dá o melhor resultado, porque praticamente a alface não tem gosto e o molho vai trazer a grande surpresa de ser um pouquinho intenso, né? Na sua constituição. Ele tem vinagre, ele tem alho, então ele tem que ser alguma coisa que quebre um pouco isso para que ele fique com um paladar agradável. Então o que nós fazemos? Rasgamos as alfaces, tá? Você coloca na quantidade que você quiser, tá? Esse molho dá para fazer uma salada para 4 pessoas sem nenhum problema, tá? Rasguei as alfaces. O que eu faço? Eu acrescento agora devagar o molho, tá? Nessa minha... E por último, parmesão ralado, que vai dar o toque final ao nosso prato. Então aqui nós podemos dar uma mexida nessas folhas. Colocamos mais um pouco, isso, do molho. E mais um pouco do parmesão ralado. Então aqui, nós temos aqui uma quantidade bem razoável de parmesão. Pronto. Essa é a salada Caesar, tá? Bem fácil de fazer, não tem como você não fazer, porque o molho fica parecido com uma maionese. Você bate no liquidificador, ou pode ser num processador, e é onde você consegue o resultado relacionado com uma alface bem temperada e com queijo ralado em cima, queijo parmesão. Aí você coloca num recipiente e as pessoas se servem naquele primeiro pratinho que você coloca em cima do prato principal para que as pessoas comam, né? Então eu vou experimentar para ver se ficou legal, né? Para ver se ficou gostoso. Então, antes de eu experimentar, você vai anotar os ingredientes que eu vou preparar aqui para poder comer, os ingredientes novamente dessa salada. Então a salada Caesar, nós usamos só alface, você pode colocar cenoura, mas tudo vai quebrar um pouco o encanto da salada. Então você faça o molho, é de fácil feitio, né? E aí por isso que dá um nome nessa salada. E você coloca na alface que vai estar perfeito. Então anota os ingredientes do nosso molho e aí depois eu volto experimentando para ver se ficou gostoso, tá? Então, os ingredientes. Molho Caesar, 2 colheres de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 dente de alho pequeno, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de maionese, óleo de milho, o quanto para poder dar a consistência de uma maionese, e sal e pimenta do reino a gosto. Bom, aqui está o meu pratinho, que está em cima de todos. Eu vou colocar um pouquinho da salada, tá? Você pode deixar o queijo ralado à parte também, se quem quiser colocar mais. Eu gosto de queijo ralado, vou colocar mais um pouquinho. Isso. Aí com o primeiro garfo da arrumação que você fizer, que é o garfo, a faca à direita, o garfo à esquerda, é o primeiro. Em cima do pratinho você pega, faz o simples trabalho bem ruim de você... preparar. Eu gosto de enrolar a folha de alface, tem bastante tempero aqui. Dá para sentir o alho, a mostarda.
E ele contrasta com a alface, que não tem gosto de nada, mas que fica crocante, você morde, escuta o barulhinho, muito bom. Né? Pode ser usado no inverno, por ele ser um pouquinho mais intenso, quanto no verão, fica muito bom. Atenção aqui que eu vou comer mais um pouco, tá? Vocês podem fazer esse molhinho, é só o molhinho que dá a condição especial. Bom. Fica a minha dica de uma entrada rápida para você fazer um jantar para seus amigos em casa, só alface, e o segredo é o molho Caesar. Salada Caesar, fácil de fazer, você não faz se você não quiser. Muito boa mesmo essa salada, você tem que fazer para os seus amigos, o segredo é o molho, tá? Então você vai conseguir fazer com facilidade. Então vamos ao intervalo comercial, que nós temos que fazer o prato principal, uma maneira diferente de fazer um molho de tomate para uma massa bem feitinha. Então, vamos ao nosso intervalo, já já retornamos para o nosso prato principal. Tudo muito fácil, tudo muito simples. E vamos preparar agora o nosso prato principal. Ele é muito simples, é um espaguete, né, ou um macarrão, uma massa, um talharim, você vai fazer da sua preferência. Mas o molho tem uma condição especial, ele é um molho de tomate feito de uma forma especial. Então, você vai aprender a fazer um molho diferente, né, para você servir para os seus amigos, numa massa que você tiver preferência. Você pode fazer a massa fresca, você pode comprar a massa pronta, não tem problema. O importante aí, o segredo é o molho, tá? E nós vamos fazer o preparo desse molho. Ele demora em torno mais ou menos de 1 hora para ser feito. Então os tomates são assados, como vocês viram no nome da receita. Então tem que fazer ele com bastante cuidado e bastante determinação. Anote os ingredientes, né, que vocês vão prestar atenção agora de como é que faz a seguir esse delicioso molho de tomate assado. Prato principal: espaguete com molho de tomates assados. 1 kg de tomate maduro, 4 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de açúcar refinado, 1 cebola picada, 4 dentes de alho amassados, 2 colheres de sopa de orégano fresco ou desidratado, sal e pimenta do reino a gosto. Anotou os ingredientes? Então vamos ao feitio, que é muito simples. Você vai dividir, vai lavar o tomate, você vai preparar ele, deixar ele bem higienizado, né, descontaminado, como a gente já ensinou. E o segredo é nós vamos cortar ele ao meio, tá? E vamos colocar ele virado para cima, um ao lado do outro. Fazemos isso com 1 kg de tomate. Então muito fácil. Até então, vamos colocando ele dentro da forma. Isso. Vamos lá. Aqueles que quiserem virar de ladinho, você só tira o bico, ele já fica paradinho. Isso. Continuamos aqui. Vai colocar os tomates. Isso. Esse aqui não quer ficar paradinho, então tiramos o biquinho dele aqui, ele já fica parado. Tá? E mais um tomate aqui, ao meio. Isso. Na nossa receita, existe 4 colheres de azeite. Então agora nós vamos colocar 2 colheres de azeite por sobre esses tomates. Tá? Então você vai despejando devagar. Isso. Para que ele caia por cima de todos esses tomates. Isso. A pimenta do reino. Bastante pimentinha, que eu gosto. E sal. Isso, tá? E por último, o nosso açúcar, a pitada de açúcar, que nós vamos colocar, distribuir por cima de todos os tomates. Então coloquei o tomate aberto ao meio, virado para cima,
coloquei o azeite, coloquei o sal, coloquei a pimenta e coloco a colher de chá de açúcar por cima dos tomates. Já está todos eles com açúcar, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou levar essa forma ao forno para que fique 40 minutos assado ou então que ele comece a dourar a superfície. Então vocês vão acompanhar, ele não pode murchar tanto. Então aqui estão os nossos tomates, tá? Eles vão agora para o forno, tá? Atenção. Já está pré-aquecido, né? Aqui a 200 graus. Mais ou menos uns 40 minutos e ele vai estar pronto para você começar a fazer o molho de tomate. Enquanto isso, você pode colocar a sua panela com água, com sal, apenas sal, não coloque azeite, para poder esquentar, que depois nós vamos cozinhar o macarrão, né, a hora que estiver quase chegando próximo do feitio desse tomate no forninho, tá bom? Então aguarde, vamos acompanhar a evolução, aguarde ficar pronto o tomate para nós voltarmos e concluirmos esse molho maravilhoso, diferente, super fácil de fazer. Eu estou rindo aqui porque está acontecendo cada coisa aqui nessa cozinha, muito engraçado. Bom, nosso tomate já está há 30 minutos assando, está na hora da gente começar a pensar em cozinhar o macarrão para poder colocar ele junto com o molho de tomates. Então eu escolhi um macarrão tipo caseiro, comprei em supermercado normal. Você pode fazer o seu macarrão ou você pode comprar de qualquer outra preferência. Eu gosto dele mais fino. Eu vou colocar agora no cozimento, 10 minutos antes de ficar pronto o nosso tomate, nosso macarrão já vai chegar junto para a gente concluir esse prato maravilhoso. Você vai impressionar os seus amigos. Fique aí, então vamos lá. Coloco aqui já na água fervendo, com sal, tá? Os italianos brincam e falam assim que o cozimento de um macarrão, né, eles que adoram a pasta, a famosa pasta, ele tinha que ser cozido na água do Mediterrâneo. Então tem que ser uma água salgada, mas ela não pode ser tanto também e não pode conter conter óleo, desculpa. O óleo ele vai grudar nesse macarrão e vai dificultar um pouco a fixação do molho. Então você coloque só sal mesmo na água, um pouquinho mais intenso. Geralmente essas massas não têm tempero porque na água já está o sal, tá? Então vamos colocar lá a nossa massinha. Colocado agora na nossa massa, vamos esperar o cozimento dela, enquanto o nosso tomate chega ao final. Isso se a gente conseguir terminar inteira essa filmagem, que está muito engraçado. Então, continue aí acompanhando, já já mostramos o resultado do nosso tomate. Como vocês acompanharam, eu já escorri o nosso macarrão, ele ainda está soltando uma fumaça, ele vai aguardar, enquanto o meu tomate já acabou de ficar pronto. Então me acompanha aqui, nós vamos retirar ele aqui do forno. Observe como ele tem que ficar. Aqui está o nosso tomate assado, o segredo agora é pegá-lo, tá? Ele está bem mole, bem amolecido, repare, ó, tá bem amolecido, a gente vai colocar ele no liquidificador.
chega até a desmanchar, né, de assado, ó, preste atenção, ó, já está todo desmanchando. Ele solta um caldo que a gente vai colocar aqui dentro novamente. E agora eu vou bater esse tomate. Observe que ficou um molho bem espesso. É exatamente o que eu preciso para concluir o nosso molho. Então aqui tá a hora de terminar o nosso molho. Nós voltamos aqui. Bom, as 2 colheres iniciais nós colocamos no tomate para assar e as outras 2 colheres nós colocamos aqui para concluir esse molho. 2 colheres de azeite. Isso. Aí nós pegamos a nossa cebola picada, uma cebola inteira. Colocamos aqui. Fritamos bem essa cebola para que ela fique bem macia, bem rosada, Fritamos bem essa cebola para que ela fique bem macia e bem saborosa. Nossa cebola já fritou por uns 3 a 4 minutos, ela está bem macia. Acrescentamos o alho picado e promovemos a fritura dele junto com a cebola. Frito o nosso alho, frito a nossa cebola. Nós trazemos agora o copo do liquidificador com o molho de tomate batido. Acrescentamos nessa mistura. Não precisa ficar muito tempo aqui o tomate, porque ele já foi cozido quando ele foi assado. Então agora acrescentamos o nosso orégano fresco ou desidratado a gosto. Eu gosto muito, vou colocar numa quantidade que eu considero sendo muito boa para mim, para o meu paladar. Tá? E agora é a hora final de você colocar o sal e a pimenta do reino. Então eu vou colocar inicialmente meia colher. A pimenta. Acrescentada nossas ervas aqui, nosso orégano fresco, né? Já está pronto o nosso molho. Eu já experimentei o sal e a pimenta do reino está ótimo. Então agora eu vou acrescentá-lo ao macarrão, que já foi previamente cozido, tá? É um molho de tomate diferente. Você vai perceber pelo gosto que ele não tem o mesmo gosto dos molhos normais e foi feito com tomate natural, né? Sem que você usasse nenhum produto químico, nada, nenhum produto de conserva, nada disso, tá? Então você consegue fazer um molho de tomate na sua casa muito bom. Não precisa ser igual daqueles italianos que cozinham aquele monte de tomate, daí
espreme na peneira, daí faz o molho e tal. Esse é mais fácil, é mais simples, muito, muito saboroso. Tá? Colocamos aqui no nosso prato. Para quem gosta, finaliza com parmesão ralado. Isso. E eu vou fazer as honras de experimentar esse prato, só que antes você anote novamente os ingredientes do nosso molho de tomate assado para sua massa de preferência, a qualquer que você goste. Então, anote os ingredientes e nós voltamos para vocês verem eu comer mais uma maravilha na frente da televisão. Prato principal: espaguete com molho de tomates assados. 1 kg de tomate maduro, 4 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de açúcar refinado, 1 cebola picada, 4 dentes de alho amassados, 2 colheres de sopa de orégano fresco ou desidratado, sal e pimenta do reino a gosto. Anotados os ingredientes, então antes de eu me servir, eu coloquei o parmesão em todo ele, tá? Então agora eu vou me servir, tá? Aqui está a minha massa, com o meu molho de tomates assados, muito fácil de fazer, você não precisa comprar mais molho de tomate pronto, de latinha ou de caixinha, tá? Eu aqui vou, como eu gosto muito de parmesão, vou fazer esse sacrifício, tá? De experimentar aqui a nossa massinha. Isso. Isso. Olha só, tá vendo como se você não colocar óleo para cozinhar, o molho gruda bastante na massa, tá muito saboroso, é um tipo de molho de tomate sensacional que você deve experimentar fazer. Demora um pouquinho, 40 minutos os tomates no forno, mas vale a pena. Depois a complementação, né, a conclusão do molho é muito fácil, olha só. Então, atenção, olha. Vale a pena fazer esse molho. Ele é muito saboroso. Você realmente consegue fazê-lo, que é muito simples. Depois de assar os tomates, bate no liquidificador e aí você faz o preparo na frigideira. Então, vamos ao intervalo comercial. Você fica aí que nós temos a sobremesa ainda para fazer. Os seus convidados petiscaram, tiveram uma entrada de um molho, de uma salada muito boa, comeram esse macarrão com esse molho de tomate maravilhoso e ainda tem uma sobremesa sensacional. Para não perder o pique, então nós já servimos o macarrão delicioso, o molho é sensacional, você tem que fazer mesmo, que é muito bom. Então agora vamos para a sobremesa. Então nós vamos fazer um pudim de maracujá, ele é muito fácil de fazer, você pode fazer com 1 dia de antecedência também, aí você coloca nos recipientes já que você vai servir, tacinhas, né, ou potinhos próprios para a sobremesa, você coloca o plástico filme e deixa na geladeira ele pronto 24 horas antes. Então fica mesmo para você fazer de comida para os seus amigos, fica só de fazer a salada na hora e fica só de fazer o molho de macarrão, que você pode fazer à tarde e à noite só cozinha o macarrão. Então vamos ao nosso pudim, né? Você anote agora os ingredientes, é muito simples, são poucos ingredientes e muito fácil de fazer. 2 xícaras de creme de leite fresco, 1 xícara de açúcar e meia xícara de suco de maracujá.
anotados os ingredientes, vamos lá. Então são 2 xícaras de creme de leite fresco. O creme de leite normal de latinha que você encontra, ele não tem a mesma consistência do creme de leite fresco, mas dá para fazer, ele vai ter um outro tipo de cremosidade, né, mas dá o mesmo sabor. Então são 2 xícaras de creme de leite fresco. Colocamos agora 1 xícara de açúcar. E por último, a meia xícara de suco de maracujá concentrado. Então, tá aqui, isso. Promovemos a mistura e já liga o fogo. Esse pudim tem um segredo. O creme de leite normal, ele não pode ser fervido, senão ele perde a consistência. Já o creme de leite fresco, ele pode ser fervido. Então, você tem mesmo que fazer com creme de leite fresco. Nos principais supermercados aqui da cidade de Ourinhos existe, né? É um vidrinho, é um potinho que você compra, né? Tem de 250, 300 ou até de 500 ml. Então, você promove aqui a mistura dos ingredientes e quando ele levantar fervura, você tem que ficar por 5 minutos mexendo ele nessa fervura para que ele misture bem esses sabores, para que ele cozinhe, para dar depois no final aquela consistência mais endurecida de um pudinzinho, né? Tem que mexer, esperar ferver, primeiro misturar todos os ingredientes, né? Não pode deixar ferver sem misturar os ingredientes. Aí já estão todos misturados, você sabe que é um líquido, vira um líquido cremoso. Agora esperar a fervura para que você continuar mexendo durante 5 minutos de fervura. Bom, já estamos aqui há 5 minutos com ele fervendo, né? Esse creme de leite ele não desanda, ele fica numa consistência correta e depois vocês vão ver que o pudinzinho fica mesmo duro depois que ele for à geladeira. Então nós vamos desligar agora, isso, e eu vou transferir esse líquido ainda quente, para os recipientes ao qual eles vão ficar. Então você pega aqui, tá? Não coloca muito cheio, tá? Vamos fazer agora um segundo, tá? Você pode fazer nessas tacinhas, você pode fazer naqueles pratinhos de sobremesa mais baixos, né? Não interessa. O importante é que você faça essa sobremesa que é muito, muito, muito saborosa. Então agora ele entra numa consistência líquida, repara, né? Totalmente líquido. Aqui está, só vou colocar esses dois. E aqui ele vai para a geladeira. Então seria bom você colocar um plástico filme. Se você não tiver, coloca ele mesmo assim na geladeira, para daí você conseguir que ele gele no mínimo por 4 horas. Se você fizer um dia antes, ele vai chegar no dia seguinte com 24 horas de geladeira, sensacional. Porque nós temos que esperar gelar, porque por cima de tudo isso, nós vamos colocar o maracujá fruta. Então ele vai para a geladeira, ele vai ficar numa consistência dura. Eu já vou pegar aqui na geladeira minha para vocês, né? Depois que ele gelar aqui umas 4 horas nós vamos ver. E aí para a gente colocar o maracujá fruta, né, as sementinhas em cima, para dar aquele gosto amargo delicioso que fica. Então não pode colocar nele assim, por quê? Porque ele está líquido e aí afunda o maracujá e perde a graça da decoração. Na verdade, esse maracujá fruta vai entrar como decoração. Se você não tiver o maracujá fruta, não tem problema, serve o pudinzinho normal. Você pode fazer um suspirinho mole assim, você coloca em cima uma gota, só para decoração, não tem problema. Então nós vamos fazer conforme aqui a minha vontade do chefe, né? Então nós vamos fazer certinho.
Então vou levar agora à geladeira, vocês me dão licença. Passado já as 4 horas de geladeira, no mínimo, né, esse pudinzinho, eu estou tirando, eu coloquei o plástico filme para que ele não pegue o cheiro de nenhum outro alimento dentro da geladeira, então nós estamos tirando aqui o plástico filme, tá? Observe a consistência, ele está duro, né, ó, totalmente duro, tá? É mesmo um pudinzinho, então nem imaginar que aquele líquido fosse ficar assim nessa consistência, tá certo? Então aqui, ó, de novo para vocês, tá? Os 2 pudinzinhos. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse maracujá fruta e nós vamos colocar em cima, um pouquinho só, tá certo? Para ele dar um pouquinho de amargor, tá? Para só mais como critério de decoração. Aí com ele durinho, com ele já gelado, fica mais fácil de você fazer isso, tá certo? Bom, terminado aqui o processo de colocação desse maracujá fruta, coloca novamente o plástico filme e põe na geladeira por mais 1 hora para que esse maracujá assente, fique mais durinho. Então eu vou pegar agora o resultado final, eu vou levar esse para a geladeira por 2 horas e depois eu volto com o resultado final que vocês vão ver que maravilha que é isso. Dá licença. Passado as 2 horas mais de geladeira, né? Eu estou tirando novamente aqui da geladeira. Preste atenção que o maracujá ele não escorre, ó, ele não cai, então ó, ele não solta, tá? E aí agora vou fazer aquela parte mais complicada, que é experimentar essa sobremesa. Eu já faço isso direto, eu só quero que vocês façam em casa. Muito bom. Atenção, olha a consistência que tem esse pudim. É muito bom. Eu vou comer de novo, que nem eu comi o petit gâteau, eu vou comer isso aqui inteiro. Fácil de fazer. A sementinha do maracujá, a hora que você morde assim, ela fica crocante. Olha, é muito bom. Você não precisa fazer só nesse jantar com seus amigos, você pode fazer para sua família. É bem simples, faça com um dia de antecedência. Muito, muito simples. Creme de leite fresco, suco de maracujá e açúcar, ferve 5 minutos, coloca na tacinha, põe na geladeira, a hora que tiver gelado durinho, põe o maracujá, volta para a geladeira mais 2 horas e aí ele fica nessa consistência, né? Olha que maravilha, né? Bom demais. Muito bom. E anote os ingredientes novamente. 2 xícaras de creme de leite fresco, 1 xícara de açúcar e meia xícara de suco de maracujá. Enquanto vocês anotaram aí os ingredientes, olha o que aconteceu com o meu pudim. Isso aqui já está virando gula. Daqui a pouco eu vou estar desse tamanho, mas tudo bem. O mais gostoso é degustar, estou comendo em pequena quantidade, é o que você deve fazer sempre. Seus convidados comeram um palitinho de parmesão, seus convidados comeram uma salada de alface com um molho maravilhoso que é o molho César, os seus convidados comeram um espaguete com um molho de tomates feito de uma forma diferente, simples e muito fácil, muito saboroso, e você teve um encerramento sensacional com esse pudinzinho de maracujá. Eu acho que é tudo muito fácil, é só uma questão de você se permitir fazer essas comidas. Nós tentamos aqui colocar no ar de uma forma bem simples, para que você entenda que você consegue fazer tudo isso. Às vezes você não precisa fazer esse jantar completo, mas faça a sobremesa para sua família, faça essa salada para os seus filhos, para o seu marido. Quer dizer, você pode ter esse tipo novo de cardápio na sua casa, de uma forma simples, de uma forma rápida, onde você consegue um resultado maravilhoso e só elogios. Então nós estamos aqui encerrando o nosso programa Dr. Chef. Graças a Deus eu pude mais dessa vez colocar para vocês uma nova receita. Estamos formulando para a próxima edição um trabalho da parte médica, abordando agora o segundo sintoma mais comum entre a população brasileira, que é a dor de cabeça, para nós médicos a cefaleia. Nós vamos falar muito a respeito desse assunto. Vai ter um profissional nosso respeitado aqui na cidade de Ourinhos que vai nos dar essa ajuda para que a gente possa falar sobre esse sintoma.
Porque está descrito que de 80% a 100% da população brasileira já experimentou, já teve alguma vez ou vai ter a dor de cabeça. Agora, que causa que ela tem? Por que a sua cabeça dói? Né? Tudo isso você vai saber na próxima edição, onde nós teremos uma edição especial do Dr. Chef. Estou muito feliz de ter ensinado para vocês mais uma forma de preparar um jantar. Convide os seus amigos, reúna os seus amigos. Você pode fazer isso de uma forma simples, é barato você cozinhar dessa forma, tá? E você consegue ter uma apresentação e, o mais importante, ter elogios na hora que você cozinha. É simples, é fácil, parece fácil para quem sabe, mas se você se atrever um pouquinho e seguir certinho as orientações, sempre vai dar certo e sempre dá o mesmo resultado. E se você tiver uma receita muito boa, que traz aplausos e elogios da sua família ou dos seus amigos, entre em contato com a gente, nós gostaríamos de fazer essa receita aqui ao vivo, tá? E divulgar a sua maravilha que você cozinha na sua casa. Fique conosco, até o próximo programa. Graças a Deus eu estou aqui, de novo estou falando isso, porque é realmente Ele que me conduz. Obrigado e até o próximo programa Dr. Chef. Eu fiz terminar junto com o nosso Nossa Senhora. Calma, calma. Tremeu aí? Volta tudo de novo lá. Então tá. Se você prestar atenção passo a passo, você vai conseguir fazer com facilidade, né? Então até já, um bom intervalo comercial. Voltamos depois, um bom intervalo comercial. Não.